ambiente é feito por fake news. A primeira vítima de guerras híbridas, de conflitos políticos radicalizados, como os nossos, é a verdade. Então, a versão é fundamental. E o Brasil é um país que tem uma porção de fantasmas dentro da sua própria caixa preta. Cada país tem os seus fantasmas. Os nossos vêm de 350 anos da escravidão, 21 anos de ditadura militar. 21 anos de ditadura militar, com uma transição que construiu um processo que, do meu ponto de vista, é incorreto, que é anistia recíproca, mas era o que foi possível, segundo os que participaram daquela época, implica em que existe uma latente possibilidade de você construir posições de ódio, de intolerância, sempre de busca do responsável. Nos Estados Unidos é estranhíssimo quando você pensa que o responsável pela uma brutal concentração de renda, pela impossibilidade do pobre novamente escalar a ladeira da mobilidade social, é um mexicano e não um Wall Street. Da mesma forma, no Brasil, a construção era a seguinte: qualquer processo de crise que esteja havendo, e nós vínhamos de 13 anos de estabilidade econômica, tinha de ter um responsável. O responsável foi o PT. Nós éramos os responsáveis. Uma, porque estávamos no governo. Duas, porque, segundo eles, nós tínhamos malversado os fundos e destruído, por exemplo, a Petrobras. Eu aqui abro só um parentezinho para explicar para vocês quem é a Petrobras. Em todo o período de 2002, não, eu vou fazer menos, porque 2002 era menos, mas o nosso período de governo, a partir do momento em que nós descobrimos o pré-sal, e um pouquinho antes também, pegando 2005, você não tem um fluxo de caixa da Petrobras, um caixa da Petrobras, um caixa operacional da Petrobras, que tenha menos de 13 bilhões de dólares. A média foi em torno de 20 bilhões de dólares. Caixa. O caixa da Petrobras era, em alguns momentos, o dobro do caixa da maior empresa privada de petróleo, que é a Exxon. A Petrobras, nunca nesse período, teve um lucro menor do que 26 bilhões de dólares. Ela passou, nesse período, de ser a 19ª, primeiro para a 10ª, e depois para a 7ª empresa de petróleo do mundo. Por quê? Porque, no nosso período, nós autorizamos que a Petrobras pudesse investir em exploração e prospecção. E, portanto, ela descobriu uma das maiores reservas no mundo ocidental, que se chama o pré-sal. Aliás, se vocês... nós atualmente estamos olhando isso com muito cuidado. A influência do pré-sal nos golpes, tanto no meu em 16, como na prisão do Lula e na chegada ao poder de uma pessoa da extrema-direita. Mas continuando a nossa história. Nós, então, segundo a visão vigente, principalmente por parte daqueles que deram o golpe, porque tem uma base dos que deram o golpe que é a mesma que vai ser a base do governo Bolsonaro hoje. É a mesma base. O que eles pensam? Eles pensam, vamos fazer então esta questão proposta pela interpretação da Naomi Klein. Vamos usar uma crise econômica e vamos criar uma crise política monumental. Eu tinha 6 meses de governo, e vamos lembrar, no Brasil o impeachment só pode ser feito sobre o que está ocorrendo no governo.